uma coisa aconteceu comigo ontem, que eu fui atropelado por uma bicicleta e eu tava. A situação foi assim, eu vou até introduzir a história para depois entrar com a psicologia. Eu tava andando, eu tava voltando a pé do trabalho para casa, aí eu tava no caminho que eu tava acostumado, aí eu entrei nisso e entrei numa rua que era contramão, só que estava a pé. E os carros vinham somente numa direção. Então eu atravessei só olhando para esse lado. Esse ciclista me acertou por trás, né? Eu nem vi como eu caí, foi tão rápido, né? Nesses momentos você só tem flashes, mas eu me vi no chão. O ciclista deu cambalhota também, caiu do outro lado, só que ele levantou muito rápido. Eu ainda tava levantando, ele levantou e ele ficou super bravo. E na hora você nem sente nada também, a adrenalina. E começou a xingar. E assim, ele não é isso que é o difícil, né? Ele nem quis argumentar, nem nada. Começou a xingar. E isso vai incomodando. Aí, cara, na hora que eu olhei pra ele, ele falou assim: ó, você quebrou minha bicicleta, cara. Você vai ter que pagar. Imagina, o cara tava na contramão e exigindo isso ainda. Aí na hora que eu olhei pra bicicleta dele, ele fala, eu vi um papelão, uma caixinha de papelão improvisada, que ele provavelmente usava pra colocar o celular no meio, e falou. E assim, eu atrasei a vida dele, ele atrasou a minha, né? Porque ele provavelmente, o lanche que estava ali na mochila dele voou pra tudo quanto é lado. Derrubei a bicicleta, acho que não quebrou a bicicleta não, mas mesmo assim ele usou desse argumento, né? Aí na hora que eu olhei pra ele, que só xingava, não tava nem disposto a conversar, nem nada, eu falei assim, ó, vou embora daqui, cara, não vou ficar aqui não. Aí ele não deixou eu ir embora, ele ficou na minha frente, eu acho até que ele nem se machucou. No momento ali eu só tava sentindo um pouco o cotovelo, mas eu acho que ele nem se machucou. E talvez agora que já esfriou a situação, talvez ele esteja sentindo dor também, assim como eu. Ele não parava de falar e xingar, cara. E isso que é o pior, cara. A pessoa não querer tentar pela diplomacia e pela força física, né? E eu lembro que eu tentava passar, ele não deixava, e ele me empurrava. E eu juro pra você, não me veio bons pensamentos ali com relação a ele, tá? Até pensei assim, putz, eu vou entrar num embate com ele aqui, um combate com ele, por causa disso, porque ele tava falando que eu tinha que arcar com as consequências, que eu era o culpado e tudo mais. Aí eu fui lá, infelizmente não teve jeito, comecei a argumentar com ele também. Ele tava na contramão, não sei o que. Aí, mas ele saiu. Aí ele, ó, vou chamar a sua polícia, seu filho da... né, não sei o que. Vai lá. Aí eu fui embora, fui indo. E ele me xingando, cara. Eu fiquei bem estressado, cara. A situação em si já é estressante e quando não tem pessoas tolerantes, é pior ainda. Aí isso foi o que aconteceu. Eu admito que ainda bem que ele não me procurou, porque eu realmente estava no limite. Aí cheguei em casa, tomei banho, né? Dei uma olhada, realmente cortei o braço aqui. Mas na hora você nem sente. Aí depois que você deita, você relaxa um pouco, você entende. Eu queria falar dos aspectos psicológicos dessa situação. Uma coisa chamada dissonância cognitiva. Então veja só o que passou pela cabeça dele, ó. Eu sou um trabalhador, eu tô fazendo iFood aqui, no meu momento que eu poderia estar de lazer. Então eu sou um trabalhador honesto, tô fazendo um trabalho honesto. Faça chuva, faça sol. Aí ele entrou na contramão e acertou um pedestre. E machucou a bicicleta dele. Então, o que pode ter passado pela cabeça dele, assim? Ele pode ter, putz, cara, eu fiz errado e tomei, mas eu sou um trabalhador. Veja o conflito desses pensamentos. Puxa, eu sou um trabalhador e eu fiz uma coisa errada, então eu vou ter que pagar pelas consequências que vai me prejudicar no meu sustento próprio.
É, uma pessoa pobre, era visivelmente uma pessoa pobre. E então o cérebro dele reestruturou essa história, como se, não, eu não posso ser culpado, eu fiz tudo certo, eu sou o trabalhador e tudo mais, ele que deve estar errado. E lá ele começou, a partir do grito, né, ele tentou me convencer pelo meio do grito. Aqui também eu poderia tentar abrir outra janela com relação à cultura, né, a cultura do brasileiro, que é sempre tirar uma vantagem das coisas, mas eu vou continuar dizendo assim, ó, eu acredito que ele sabia que ele estava errado, mas mesmo assim ele tentou me ganhar no grito. E não conseguiu. A partir do momento que eu falei pra ele, olha, aqui é contramão, e eu fui bem calmo até, nossa, porque eu fiquei nervoso, nervoso. A partir do momento que eu falei pra ele assim, olha, você que entrou na contramão, não sei de nada, aí ele não pôde, só pôde me xingar de longe, né? Só pôde conseguir, caiu atirando, né? Porque ele, o que ele ia fazer? Ele ficou ameaçando, tô chamando a polícia aqui pra ver você ir. Ué, chama lá, amigo. Queria saber só o que poderia acontecer, mas eu não ia perder meu tempo com isso, tá? Então, tentando rever essa situação, qual que foi a defesa do ego dele, assim? Foi isso, foi criar uma nova situação onde ele não era o culpado, porque é muito doloroso para as pessoas. Assim, era uma pessoa pobre, a sociedade cobra isso, né? Então ele deve realmente se sentindo um derrotado. Aí ele comete um erro, então é mais uma carga nas costas dele para ele suportar? Não. Então, como uma defesa, uma sobrevivência dele próprio, ele recria uma nova história sobre a situação dele, onde ele não é o vilão, ele é a vítima, né? E esse tipo de coisa me ajuda muito. Eu gostei muito de ter falado isso, porque eu acho que eu posso estender esse tipo de argumento para muitas pessoas. Você não conhece aquela pessoa que está errada, mas ela não sai disso, ela continua errada, e não importa as provas que você produza para ela, ou os argumentos que você fala, ela não muda de opinião? Pode ser uma resposta a isso, né? Beleza, sou Fábio, psicólogo, e gostei de falar disso.